nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. Quem nunca viu o samba amanhecer, vai no Bexiga pra ver, vai no Bexiga pra ver. O samba não levanta mais poeira, asfalto hoje cobriu o nosso chão. Lembrança eu tenho da saracura, saudade tenho do nosso cordão. Bexiga hoje é só arranha-céu, e não se vê mais a luz da lua. Mas o vai-vai está firme no pedaço, é tradição que o samba continua. É tradição que o samba continua. Bela Vista sempre foi um bairro de vida noturna e artística. É um bairro de classe média baixa, um bairro proletário de uma certa maneira, um bairro de italianos, de negros, de imigrantes. Mas aos poucos aqui se formou realmente uma tradição musical, sobretudo, que nunca deixou de existir. O bairro tinha essa coisa, né? Era um dos poucos lugares, Bexiga, Rua Augusta, poucos lugares que eu, por exemplo, naquela época usava o cabelo na cintura, né? E o pessoal que tocava comigo a mesma coisa, todo mundo muito cabeludo, muito colorido. E era um dos poucos lugares que éramos incomodados andando, mas não tanto como nos outros bairros, entendeu? Sabe, de um lado, né, a cidade desenvolveu, sabe, assim, com grifes e, sabe, com a superficialidade total, né? E do outro lado, que eu me orgulho, né, que é o Bexiga, sabe, foi assim a essência da história cultural da cidade, né? Mas foi uma época de vanguarda. Foi uma época que começaram a se fazer coisas. Começaram não, já tinha uns grupos, já tinha oficina, já tinha um trabalho muito bom. O Teatro de Arena já tinha feito bastante coisas. Né? Já tava, quando eu comecei, eu já peguei o bonde andando. E aqui, finalmente, começa o período do Teatro 13 de Maio, que é toda uma história. A primeira peça de teatro que eu vi, eu tinha 24 anos quase. Nunca tinha visto teatro. Tinha visto circo-teatro. E uma das peças que eu vi, no começo meu de ver teatro, foi O Cemitério de Automóveis. Gente, foi no 13 de maio então que eu vi o Cemitério de Automóveis. Isso. Era uma garagem que a Ruth transformou em teatro e inaugurou o teatro com o cemitério. Então era um espetáculo dirigido pelo Vitor Garcia, que as pessoas assistiam assim, a peça se passava em volta da plateia, entendeu? Então já era uma coisa inovadora em termos cênicos, assim, em termos de montagem cênica. Eram atores se movimentando num corredor, assim, e a gente assistia em volta, né? O diretor argentino Vitor Garcia, um diretor absolutamente genial, que eu considero um dos mais importantes nomes do teatro contemporâneo desde a última metade do século XX, dos anos 50 em diante. Ele disse: eu vou, se você me arrumar esse local, porque eu não quero um teatro arrumadinho, com cortina de veludo, com poltroninha. Ele chamava esse grande teatro burguês. A Ruth veio e começou a procurar e achou esse local. O que tinha de importante nesse espetáculo? É um espetáculo muito agressivo, que os personagens são mendigos, são pessoas do povo, são pessoas torturadas. Há uma referência bíblica, uma espécie de uma crucificação, uma certa liturgia católica pagã. O Vitor Garcia é um homem de formação católica, mas ao mesmo tempo rejeitando isso, de família espanhola, aquela opressão da religião. Tudo gira um pouco em torno disso, contra a família conservadora, aquelas famílias opressivas,
os valores sexuais. Essa peça mexia, provocava e explodia um pouco com tudo isso. Ele escolheu o lugar que tinha sido uma oficina mecânica para fazer o cemitério de automóveis. O cenário dele era um bando de carcaça, uma grande quantidade de carcaça de automóvel, ferro velho de automóvel. Então ele foi no lugar certo, foi na oficina. Entende? E muitos desses espaços acabaram se configurando como áreas alternativas e depois virando teatro mesmo. Quando a Ruth Escobar abandonou o teatro, que ela já tinha o teatro dela, ela fez só para esse projeto, esse teatro, essa modificação da oficina mecânica para o espetáculo, ela deixou um lugar caindo. Por quê? Era cheio de automóveis pendurados no teto, e o teto todo estava caindo. Aí apareceu um amigo e me convidou para pegar o Teatro 13 de Maio, que estava abandonado. A gente levou um engenheiro amigo da gente lá para olhar. Ele falou assim, ele olhou e falou assim: vamos sair correndo antes que caia. Então a gente pegou o teatro, tiramos o teto todo, ficamos 4 meses mexendo. Comecei a pensar o que eu poderia fazer de diferente para transformar aquilo que a gente estava fazendo num point. Aí eu pensei o quê? Não é possível um espaço desse tamanho ser usado 3 horas por dia. Aí eu abri as portas. Mas eu até, depois que eu comecei a trabalhar no 13 de Maio, eu não reconhecia, não me lembrava mais como era na época do cemitério. Eu estreiei no 13 de Maio em 73, fazendo Hoje é Dia de Rock. E José Vicente de Paula, que escreveu primeiro uma peça de grande impacto chamada O Assalto, depois ele fez Os Convalescentes e tempos depois ele fez Hoje é Dia de Rock, que é uma coisa bonita, que é uma mistura nostálgica dos tempos dos primeiros programas de rock, uma evocação da Minas Gerais, do pai dele, ele é mineiro. Ele escreveu essa peça em Londres, quando ele recebeu a notícia que o pai tinha morrido no Brasil. O Raul Cortez queria fazer o espetáculo em São Paulo. Esse espetáculo tinha sido feito no Teatro Ipanema, pelo Rubens Correia. E no Rio de Janeiro era uma cerimônia o espetáculo. Era uma cerimônia em que o público, no fim, os atores ficavam cantando do lado da plateia saindo, olhando no olho, dando coisa para as pessoas, abraçando, eles estavam chorando, tocado, emocionado e tal. Aqui em São Paulo ela não teve o impacto que teve no Rio. Foi razoável, que não foi muito bem nem muito mal. Mas assim, foi um momento maravilhoso porque colocou o teatro no circuito. Todo mundo sabia que o teatro já existia. O teatro já estava na boca das pessoas. As pessoas se encontravam lá, tinha aula de dança, tinha não sei o quê, tinha um monte de coisa acontecendo no teatro. O teatro já começava a ser um point, que é uma coisa diferenciada, porque eram portas abertas, era uma relação aberta para a classe teatral, para artistas, para todo tipo de gente. E estava descendo a Rua 3 de Maio, tinha uma placa no teatro: precisa-se de rapaz para serviços gerais. Eu bati na porta, me atendeu o Luizinho na época, era o administrador do teatro, muito simpático e tal. Ah, preciso de serviços gerais e tal. O que é isso, né? Ah, para fazer tudo, para ser porteiro, para limpar o teatro, para olhar e tal, ajudar, né? É comigo mesmo. Um período que estava em baixa entre uma peça e outra, eu acabei dando aulas de expressão corporal com movimentos de capoeira no teatro, que ele abriu espaço para a gente e tal. Naquela época o Lenny Day, dos Dee Croquettes, estava dando aula também no teatro. Quando o Dee Croquettes apareceu, aí foi o grande salto do teatro. Estreamos no Tom Tom, foi um sucesso, mas era uma boate pequena e tal. E frequentado por elite, né? Era um lugar caro. E fizemos uma sessão especial para pessoal de teatro, mas também pouquíssima gente. E nesse dia o Sabato Magaldi, que era um crítico da época, um homem inteligentérrimo, um homem bacana, incrível, ele fez uma crítica dizendo que era um espetáculo imperdível, que nós éramos feras da cena, né? E que tinha que ser visto, que era um trabalho a ser visto. Eu falei: sábado? Que loucura é essa, meu? Ele falou: pô, eu não sei, mas é impressionante, eles têm uma energia, eles têm não sei o que lá e tal.
Aí eu fui no camarim, cheguei pro Lene e falei assim, Lene, vocês precisam levar esse espetáculo para um teatro. Mas nós não temos teatro. Falei, mas eu tenho teatro. Aí ele falou, mas como assim? Eu falei assim, não, eu estou com teatro, está com o Raul Cortez e tal. Aí ele falou assim, eu vou lá. No dia seguinte, tinha umas 15 bichas no teatro. Meu Deus, vamos para o teatro. Finalmente vamos para o teatro. E aconteceu então a primeira vez, nosso grande nervoso era o que aconteceria, né, esse contato com o grande público, né, porque era um espetáculo bastante transgressor e a gente não sabia como ia ser aceito, né? Era uma coisa revolucionária no sentido de não ser mesmice, de não estar... E também de não ser prepotente, de ser só uma atitude de trazer para fora alguma coisa que está na própria sociedade presa sem ser mostrada. E a gente teve a censura, teve que passar pelo crivo da censura, que foi um terror. Mas foi assim, nossa grande prova de fogo. A gente pegou, nós fizemos era um espetáculo muito livre, a gente podia botar qualquer figurino e entrar do jeito que quisesse. A gente fez o espetáculo como se fosse uma peça infantil. A gente se vestiu de anjinho, de princesinha, bem gaiato, mas bem infantilzinho, assim, e fizemos tudo como se fosse um bando de garotinho brincando. E a censura deve ter achado aquilo uma besteira danada. Aí liberou a gente e a gente estreou no 13 de maio. E foi uma loucura. O espetáculo não era sexual, ele não era sensual, era também, mas numa camada muito mais profunda, não era uma coisa rasa. Então a gente teve, eles queriam, a gente ia lá, conversava, foi lá com o Lene, daí eles vieram de novo, conversaram. Aí no começo até algumas coisas foram meio amainadas, mais suaves e tal, mas depois de uma semana, 2 em cartaz, aí desbundava e ia. Eles tinham medo de gostar. Ele se encasulou no 13 de maio e de lá ele brotou com muita força, né? Aproveitou o astral do teatro e lá ele desenvolveu e foi embora. Os Croquetes tinham um espetáculo também muito louco naquele teatro, né? Mesmo porque assim, eles até usavam mais do que os Secos e Molhados. Eu me lembro assim que o teatro tinha, sabe, panos assim, sabe, pelo teto durante, sabe, a extensão, sabe, quase passando pela cabeça da plateia, sabe, era uma coisa muito louca daquela. Assim, o palco saía do espaço físico de palco, sabe, para invadir a plateia, né, sabe, foi muito interessante aquele show dos Croquetes, né. A gente saiu do Verão do Rio, né, e voltou pro Verão do Rio. Foi um ano de São Paulo. O Tonton acho que foi um mês ou 2, sei lá. Mas o resto foi 13 de maio. E tinha no Luiz Escobar, na Sala do Meio, que hoje é a Sala Miriam Muniz, um barzeco chamado Badalação e Tédio. Aí numa sexta-feira fizeram um negócio fechado e convidaram algumas pessoas para ver um grupo novo que à meia-noite, 1h da manhã, se apresentar, depois do espetáculo, porque o espetáculo era no próprio teatro. Aí eu cheguei no teatro, fiquei lá comendo, conversando, daí eles começaram a cantar. De novo, igual com o de Croquetes, eu pirei. A gente estreou em São Paulo no Casa de Badalação e Tédio, né? E aí o que acontecia é que aquilo lá, a proposta do Casa de Badalação e Tédio, na verdade, era um café-concerto, né? Ele não era um teatro, ele era um bar, sabe, onde as pessoas sabiam tomar chá, comer um misto quente, sei lá, ou um quiche, ou uma coisa qualquer à noite. E de repente
eles não tinham nem sequer palco, né? Sabe, era assim, no mesmo nível mesmo, tal, não sei o quê, e existia um cantinho reservado para rolar um som ao vivo, né? Ocorre assim que quando a gente foi fazer o Casa de Badalação e Tédio, a gente entrou já com, sabe, com uma infraestrutura muito teatral, que era a proposta dos Secos e Molhados, né? Sabe, então nós sabe, já invadimos aquele espaço assim, sabe, como brinca o Faustão, né? Chegou chegando, né? Sabe? Aí liguei para o Moraci Duval, que trabalhava com música, foi o produtor do Hair. Moraci, tem um grupo assim, você precisa de ver o pessoal que faz o espetáculo. A gente foi no dia seguinte assistir. Eu vi, eu fiquei doido e falei, eu era editor de um jornal da gravadora Continental, a gente tinha um trabalho muito grande com o grupo Kine, que a gente estava lançando grandes nomes da música pop mundial, né? E eu propus fazer assim um lançamento de um grupo novo. Eles me deram uma verba mínima e 72 horas de estúdio. E nessas 72 horas de estúdio eu produzi o disco de maior sucesso da história da música brasileira. E quem falar isso não sou eu, saiu em várias publicações, né? E aí tomamos e fizemos shows pelo país inteiro. O disco, evidentemente, veio atrás, na verdade. Teatro 13 de Maio, para mim, assim, foi enquanto carreira né, profissional nossa, do Secos e Molhados, ele foi assim um grande marco. Primeiro porque nós fizemos uma temporada muito longa, né, pela primeira vez em São Paulo. O Teatro 13 de Maio foi muito importante, porque ele se abria para novos valores, para os jovens, para as coisas diferentes, entende? Então é um teatro que nasceu assim, com um espaço de liberdade, um espaço de criação, e muito, muito importante. Foi assim, e era muito gostoso, como eu falei, né, até pela própria coisa geográfica do teatro, né, sabe? Que ele tinha essa coisa dos camarins que ficavam embaixo do palco, né? E aquilo foi assim, sabe, nos permitiu recursos fantásticos, né, de exploração de palco. Coisa que teatro outro, sabe, não veio oferecer. A gente até tentou depois, sabe, tentar reproduzir, né, com cenário, coisa e tal, sabe, assim, sabe, em outros lugares, mas não tinha a mesma magia, né, que tinha no 13 de Maio. Até pelo ser uma coisa, acho que natural do teatro mesmo, né? O Teatro 13 de Maio, ele era um teatro assim que, apesar de poder abrigar 400, 500 pessoas e até mais, né, no sucesso, mas ele conservava, tinha um lance íntimo, era um teatro assim com um espírito libertário pelo seu estilo, não é? Eram arquibancadas, não era um teatro com as poltronas que brigavam, lá você podia se espalhar também. Eu me lembro das paredes assim onde ficavam assim nas laterais, sabe, que era tijolo à vista, pelo menos nessa época, tá, sabe, tal, não sei. E aquilo dava assim uma sabe, ele tinha essa magia de trazer essa coisa de, sabe, do teu cantinho, sabe, das pessoas se sentiam confortáveis, se sentiam aconchegadas dentro do teatro, né? Aí foi uma loucura. O teatro tinha 300, 400 lugares, eram 1000 e tantas pessoas. E pessoas pagavam para ficar escutando na porta, era um absurdo, e não saíam. Então nunca vi nada igual, nunca aconteceu nada igual. E foi assim a grande explosão quando, sabe, assim, o Brasil descobriu Secos e Molhados. Então nós tivemos no 13 de Maio filas assim que davam a volta pela Avenida Ipiranga, sabe, subia, se perdia de vista, sabe, assim, e as pessoas brigando e tomando chuva e, sabe, enfim, né? Toda noite a gente sempre tinha problemas com departamento de trânsito e coisa e tal, e papapá, porque aquilo lotava de uma tal maneira que ninguém subia 13 de maio, né? Foi exatamente no 13 de maio que a gente conseguiu liberar, sabe, pela primeira vez, o Ney de peito nu, sabe, para censura. Em plena ditadura, nós tomamos conta do país, e essa foi a grande revolução, que nós começamos a quebrar a perna da ditadura
o pé da mesa da ditadura, ao fazer as pessoas, o país inteiro se apaixonar por um grupo que não era um machão, como aqueles gorilas, né, queriam impor no país. Então isso aí, para mim, foi a coisa mais importante. E que a gente conseguiu liberar quase que a totalidade do espetáculo, né? Só não foi a totalidade porque algumas músicas, na época, do nosso repertório, já haviam sido vetadas pela censura e a gente não conseguiu mesmo ludibriar, nem usando do recurso que se usava muito na época, sabe, de mudar de pseudônimo, sabe, como autor e tal, sabe, não teve jeito, né? Tem Gente com Fome, tinha sido vetada, que era uma música que falava trem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece ser, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. A gente teve letras, músicas, disco e show censurado. O Made, acho que das bandas de rock, foi a banda mais perseguida na época. O que me movia é trazer uma coisa, abrir um espaço no lugar que eu tinha para coisas que eu gostava e que eu achava de qualidade. Então no rock fez o Made in Brasil, que era um grupo conhecido, fez um monte de gente fez shows. Tinha shows, assim, às vezes, quando eu ficava, por exemplo, sem espetáculo no teatro, às vezes eu colocava durante 15 dias só rock. E o 13 de Maio foi um dos primeiros que abriu temporadas para as bandas de rock, né? O Made, por exemplo, nós fizemos uma temporada de uma semana no 13 de Maio. A gente montou equipamento na segunda, fizemos um ensaio geral na terça e acho que de quarta a domingo, e sendo 2 sessões no sábado e 2 no domingo, né? Para a gente foi muito importante, foi um show em 73, nós não fizemos muitas participações no 13 de maio, mas foi importante porque foi um dos shows que alavancou a banda na época, né? E eu me lembro que foi esse show e um show que a gente fez no Teatro da GV também, que foram fundamentais assim na história da banda, porque nós convidamos vários diretores e gravadoras para esses 2 shows, e principalmente do 13 de maio, que veio antes, e para tentar contatos, tentar um contrato, né, numa gravadora. E já nesse primeiro show no 13 de maio já pintou interesse da BMG. Rock, por exemplo, na sexta-feira começava à 00:30 e o teatro não tinha uma grande vedação acústica. Aí eu no Bexiga, na Bela Vista, fui de casa em casa em volta do teatro, falar com as pessoas, convidar para ir lá. E às segundas-feiras tinha um samba. Augustinho dos Santos, teve uma homenagem quando ele morreu. Aí vinha o pessoal do Rio, Nelson Cavaquinho, vinha Jardim Macalé, vinha. Aí as pessoas ali perto, eu dava convite para todo mundo, ganhei todo mundo em volta. Então mesmo à meia-noite tocando rock, pesado, pauleiro, ninguém nunca criou nada com o teatro. Esse teatro aqui era um ponto, vinha, todo mundo vinha. Primeiro porque não era um local caro, não é um local cheio desse rito do grande teatro, é uma antítese da cultura artística ou do teatro municipal. Pegava realmente um público jovem como vocês, e à noite todo mundo já se integrava no bairro, misturava, daqui a pouco saía daqui para os barzinhos. O Nelson Rodrigues, ele veio ver o Boca de Ouro, é engraçado, né? O Nelson Rodrigues, ele não andava de avião, ele tinha o maior medo, ele vinha de ônibus e tal. E como era o pessoal do EAD, inclusive ele veio junto com o Sábato Magaldi, o Sábato sempre foi um cara muito respeitado. O Boca de Ouro, ele estava fazendo uma carreira na EAD. Eram alunos recém-formados da EAD que fizeram como prova final de formação o espetáculo do Boca de Ouro. E aí vieram falar comigo, que eles queriam mostrar aqui e tal. Era o Paulo Betti, a Eliane Giardini, o Arnaldo, um monte de gente e tal. E eu tinha o teatro, tinha um palco e atrás tinha um buraco, que era uma coisa no chão, que o Vladimir tinha feito quando ele separou da Ruth e tal, e fez um buraco no chão. Aí eles fizeram ali. Mas eu me lembro que o Nelson Rodrigues veio ver o espetáculo.
eu estava aqui na noite que o Nelson Rodrigues veio. O Nelson era um homem que viajava pouco, quase não saía do Rio, e ele veio. Eu lembro no final ele saindo com o Sábato Magaldi, o crítico, e eles, não fui falar com eles, mas eu vi o Nelson Rodrigues. O espetáculo era muito bom. Ele chamou muita atenção, aquela coisa do Nelson Rodrigues, aquela coisa da Zona Norte, aquele mundo marginal. É engraçado, sempre essa coisa desse teatro, sempre estava um pouco tangenciando esse mundo da marginália ou da ruptura com a ordem vigente, com a insubmissão social e tal. É uma coisa curiosa. Depois que a gente saiu, o Mauro Razzi montou lá Ladies da Madrugada. Era um espetáculo que já estava pronto. Eu não me lembro quem dirigiu. Alguém dirigiu e dirigiu mal. O espetáculo já estava pronto, tinha estreado e tinha tido uma recepção horrorosa da crítica. Claro que o Amir, com toda a sua experiência, deu um upgrade ali na peça, né? Mas era uma maluquice também, só tinha maluco, era Dulce Nacarate, Vicente, Mauro Razzi, Ney, acho que Ney produzia, Ney Mato Grosso era o produtor, né? E aí correram, me chamaram para ver se eu conseguia consertar a peça. Fui para São Paulo e reestruturei tudo. Em uma semana reestruturei, o espetáculo melhorou muito, muito mesmo. E fez uma temporada de 1 ou 2 meses lotado. Mas ele já tinha se emburacado tanto da fase anterior que nós não conseguimos manter a peça em cartaz. A peça acabou saindo de cartaz. Mas era muito, muito interessante. Era um navio, falava dessas coisas, SS Mussolini, um navio, e era uma história de espionagem internacional. A inquietação era muito grande. Então não tinha essa coisa, eu quero fazer meu teatro, meu espetáculo do Teatro Municipal. Não tinha, falei, eu quero fazer meu espetáculo na cova do metrô. Eu quero fazer meu espetáculo no elevador do hospital. Entende? Os diretores tinham essa questão do lugar do espetáculo, tirar o espetáculo do lugar do espetáculo, onde a burguesia tinha confinado a gente durante séculos, é aqui que pode, e começar a levar para outros lugares. Eles começam a escapar por outros lados, começam a trabalhar valores ideológicos, começam a trabalhar em cima das contradições da classe média, começam a trabalhar o indivíduo, não falam mais das questões sociais, das determinantes sociais, que investe. A própria Vargas é um produto disso, é uma introspecção. O teatro brasileiro fazia poucas introspecções. E no Teatro 13 de Maio a gente fez Vagas para Moça de Fino Trato. Em São Paulo. Que é uma peça do Alcione Araújo, né? Que acabou sendo um grande sucesso e revelou o Alcione. O espetáculo era bom. E tinha 3 atrizes maravilhosas, que era a Renata, a Ioná Magalhães e a Glória Menezes. Então era muito bom. Essa peça fez bastante sucesso, já é uma coisa assim chamada uma comédia leve, já é um tipo de temática assim, mais de costumes, de narrativa do cotidiano de mulheres numa pensão, num pensionato. Não tem nenhuma ênfase política, nenhuma reivindicação. Mas ainda tinha um quê de uma oficina, né? Não era um teatro. Auditório. Não. A ideia era uma coisa aberta. Arquibancadas, né? E a gente foi muito bem lá, né? Fomos bem de público, fez sucesso, foi muito bom. Era um cenário semicircular, com 3 camas de cena, uma de cada personagem. E tinha uma mesa que era a sala da secretaria da pensão. Por onde elas passavam e se cruzavam, cada uma dentro do seu quarto. E o público, para entrar no teatro, tinha que passar por dentro da casa da mulher. É isso mesmo. Então eu gostava disso, sempre gostei dessa coisa de misturar tudo. Finalmente acabei fazendo teatro de rua, em vez de ficar fingindo. Foi direto mesmo. Foi direto ao assunto. Mas eu gostava muito, o público chegava, entrava,
passava por dentro do cenário, via intimidade, via a cama arrumadinha, via o lençol, via as coisas que tinham ali já de contra-regra. Não ficava aquilo separado, não, né? Passava por dentro, podia bisbilhotar, porque era isso que elas iam fazer, bisbilhotar da vida de 3 pobres mulheres que estavam vivendo a vida dela lá, ninguém tinha que se meter. Eu fui um dia no jantar com as pessoas que eu nunca tinha visto, em relação da minha mulher, e aí tinha uma pessoa lá e começou a conversar e tal. Daí o cara falou assim, você faz teatro? A dona da casa falou que você faz teatro e tal. O que você já fez? Eu falei assim, eu fiz tal coisa, fiz o pano de boca. O cara, o pano de boca? Fulana, vem aqui. Ele fez o pano de boca. A minha carreira foi um marco. Pra mim, sim. Pra mim foi até pano de boca, até o pano de boca uma coisa. Depois do pano de boca, minha carreira passou a ser outra, porque eu comecei a entender uma maneira de fazer teatro, de construir personagem. E para mim foi um marco. Trabalhar com o Fauzi, foi o Flávio Império, assim. Para mim, sim. E essa peça que é muito importante, o Fauzi Arap é um homem importante desse mundo, vamos chamar assim, do teatro alternativo, do teatro contra a cultura, como ator, como diretor e como autor. O Fauzi foi as 3 coisas. Já tinha sido montado no Rio. Foi o inverso, por exemplo, do Hoje é Dia de Rock. O espetáculo aqui foi um sucesso grande, teve uma força muito grande, e no Rio não teve tanta força, foi feita de uma maneira mais light lá, tanto que o Fauzi largou lá, não quis saber do jeito que foi feito lá, ele não gostou. E no Rio aconteceu uma coisa assim, muito maluca, que daí criou um puta de um problema. O Fauzi estava dirigindo, ele que não me veja falando disso, ele estava num momento muito místico. Então ele chegava e colocava um copo d'água para receber as energias do ambiente, para ajudar a purificar aquela relação que eles estavam. E o texto era muito difícil, muito dolorido, tinha a ver com ele, tinha a ver com oficina, tinha a ver com a doutora Nise da Silveira, que é aquela terapeuta junguiana do Museu do Inconsciente. O texto tinha a ver com um universo mágico, um arcabouço interior profundo que mexia muito com as pessoas. Porque tinha alguma coisa meio de rito, uma coisa muito espiritualizada, uma coisa meio do Fauzi, isso assim, Fauzi muito ligado a essas coisas espirituais, de meditação. Eu dizendo assim pode parecer um pouco tolo, bobo, mas esvaziado, de experiências extrasensoriais, sabe? O Fauzi foi um dos primeiros artistas a fazer experiência com LSD, a sério. Eu acho que o espetáculo refletia um pouco isso. O curioso não, o fato é que tinha um contato, a ignição imediata com a juventude. Os jovens sentiam aquilo. Ele começou a dirigir e ele colocava esse copo d'água. E o Nanini estava fazendo uma novela na Globo, o Nanini fazia o principal, que é aqui o Nuno Léo Maia que fez, e eu fiz o papel do Busa Ferraz, que eram os 2 palhaços. Aí o Nanini chegou um dia esbaforido da Globo, ai que cansaço, agora que me soltaram, que eu cheguei aqui, não aguento mais aquela Globo beber água. Pintou São Climão. Fauzi ficou uma fera e começou ali a degringolar a relação dele com o elenco. Aí eles chamaram, o Fauzi abandonou a direção e chamaram um outro diretor para acabar, ele autorizou, que era dono do texto, deixou fazer. Aí começaram a fazer e o Fauzi se recusava a ir ver. Aí no último dia de espetáculo, o Fauzi foi assistir. Era no Teatro Glória. Não, Glaucio Gil. No Teatro Glaucio Gil, que tinha uma parte de cima. O Fauzi sentou lá em cima e ficou assistindo o espetáculo. Ficou assistindo, e foi ficando puto. De repente ele levantou lá em cima e gritou assim, esse não é o meu espetáculo! E começou a descer falando, atravessou a plateia falando, sentou na boca de cena e falou que aquilo não era o que ele queria fazer. Aí o Fauzi, ele me trouxe esse texto, eu tinha uma puta coisa comercial e uma coisa que era profundamente artística e tinha tudo a ver com as coisas que eu acreditava como energia que o teatro sempre emanou e lidou. Aí eu falei para o Fauzi, é o seguinte, eu vou produzir.
Eu era produtor, dono do teatro e ator, e um dos atores. Agora, se der errado, estou fodido. Tinha 2 ou 3 partes, a peça era dividida em 3 partes. A parte que lembrava a época do Oficina, da piração da Oficina, que teve uma época que todo mundo pirou lá na Oficina. Inclusive eles traziam uns grupos malucos do Living Theater, né? Que veio aqui fazer experiências e tal. Então o Fauzi resolveu contar no pano de boca. E tinha uma parte que a gente trabalhava, eu e o Benê, que era um autor conversando, mais ou menos uma coisa meio pirandeliana, né? Do autor, uma conversa do personagem com o autor. Era o tempo inteiro o autor com o personagem. Tudo isso era uma peça só. E tinha também a parte da uma mulher, que era uma maga, que ficava falando, que era a Célia Helena que fazia, né? A parte da magra, que ela fazia aquela coisa. Então era dividida essa parte da loucura e tal, então era bem separado. A gente tinha dias que a gente ficava, eu e o Nuno, porque eram cenas entrecortadas, tinha uma parte irracional, tinha 2 palhaços que era eu e o Nuno, e tinha uma mulher que falava sobre a loucura, que era a Célia Helena, que ganhou a mulher, era divina. E alguns dias a gente ficava de prontidão atrás do palco, porque a gente achava que a gente podia ser agredido por alguém. O desconforto não era uma coisa política, mas desconforto de alma, de estrutura que a plateia ficava. Teve um dia que um cara desceu da plateia, veio vindo gritando assim: lugar é aqui com vocês, meu lugar é aqui com vocês. Entrou na plateia, tinha um trono que a gente fazia umas coisas, sentou dentro do palco. Eu e o Nuno parado meio perto, esperando se ele ia agredir alguém, alguma coisa assim. Gente que desmaiou na calçada do teatro, assim. É um espetáculo que quem viu não esqueceu jamais. Eu fiz uma peça com a Nanini, com a Irene Ravache, que foi a última peça que eu coproduzi com o Sérgio Brito, que no 13 de maio, que era Os Filhos de Kennedy, que era uma peça maravilhosa, ficou 6 meses em cartaz lotando e tal. Mas em 1977, o Sérgio Brito veio para cá e dirigiu um espetáculo espetacular, que é Os Filhos de Kennedy, que é mais ou menos a versão americana do desalento da juventude americana com a Guerra do Vietnã, depois do Kennedy, aquela crise da América, o movimento dos Panteras Negras, o hipismo, todo aquele movimento contra a guerra, aquele mundo do Kennedy ou pós-Kennedy. Eu ia fazer um papel nos Filhos de Kennedy, um papel que no Rio fez, que era um puta de um papel, que era de um cara do Vietnã, maluco, de pedra, que vivia aqui, porque era um bar, eram monólogos. Tinha uma mulher que sonhava ser Nelly Monroe, que era a Ravache, tinha uma bichíssima, que era o Nanini, que chegava, e tinha uma corola quase, que era Yara, que era do Kennedy, que fala da morte do Kennedy. Era bem bacana. Era um bar, final de tarde, todo mundo ia beber, cada um sozinho no seu diálogo interior. E o Marco Nanini estava no auge do seu talento. Quer dizer, no auge, não é um auge, ele estava assim, no seu melhor momento, depois que ele aconteceu. O Nanini começou fazendo com Marília Pêra um musical chamado Joana Martini contra Baby Stompanato, tinha feito outras coisas, mas aí o Nanini achou seu grande papel. Ele fazia um cantor de rock, meio drogueta, meio revoltado, ele usava uns óculos meio Bob Dylan, de batom pintado, uma coisa assim, meio Alice Cooper, mas com agressividade, é impressionante. O Sérgio Brito diversas vezes tentou que eu dissesse para ele o que eu precisava para a gente segurar o teatro. Porque ele adorou o teatro, a estrutura. Olha, eu acho assim, eu acho que eu fui displicente com o teatro assim, nessa área financeira. Eu nunca valorizei dinheiro, sempre me ligando para isso e tal. Eu não enxerguei todo o potencial comercial que ele tinha, até de parcerias. A gente ouvia falar muito que o Benê foi um grande administrador do 13 de maio, né? Talvez o único, né? Pela história que depois, ao longo dos anos, né? Ficou. E ele realmente era uma pessoa especial, né?
E eu acho que ele facilitou bastante, porque a gente não tinha dinheiro para nada. Então, teve negócio de luz, não sei, teve era uma coisa que foi muito facilitada, né, para a gente fazer lá no teatro, no 13 de Maio. Então ele pro 13 de Maio, ele era um cara do... O Benê era meio entre o TBC e o 13 de Maio, assim. Eu acho que o Benê, ele era meio um pé na vanguarda, um pé no clássico, um pé no conservador, um pé no ousado. Ele fica meio sempre com o pé atrás. Porque o Benê, entendia a linguagem do que acontecia dentro do teatro, né? Então eu acho que o teatro foi moldado, muito por causa desse entendimento e dessa dedicação dele enquanto administrador lá. Vendi o teatro em 77, vendi para o Carlos Arena. Era um momento que eu podia ter feito outra coisa, mas fiz isso. A primeira peça que o Arena fez eu trabalhei, João Signorelli, que já tinha trabalhado comigo. E o teatro durou mais um ano e pouco, um ano e meio. Porque depois eu fiquei anos sem passar na 13 de Maio naquele pedaço, anos, eu não aguentava. Eu só saí de lá com muito pesar quando realmente fechou. Inclusive, no decorrer do tempo, quando anunciaram o fechamento do teatro, nós tentamos, através do grupo Papa Poluição, era um grupo pop rock na época, inclusive um dos compositores, dos líderes do grupo, hoje é o José Luiz Pena, que é presidente do Partido Verde. Nós fizemos um movimento, fomos para os jornais, falamos que iam fechar um teatro para abrir uma pizzaria, fizemos apelo para as secretarias de cultura, para algumas autoridades, mas isso não despertou interesse em ninguém. Foi muito triste a forma que o teatro acabou. Um dia eu estava na São Luís, passei numa banca de jornal, lembrei do Caetano, né? Nas bancas de revista, o sol batendo nas bancas de revista. Aí eu vejo nesse jornalecos: fogo destrói o Teatro 13 de Maio. Acho que eu nunca na vida senti a ideia da morte tão presente. E o teatro virou, depois que pegou fogo, um pedaço dele é o piu-piu, o café piu-piu. Agora, quando nós compramos aqui, estava absolutamente destruído, não tinha telhado, não tinha paredes, não tinha nada, tinha um monte de entulho e a gente tinha uma parede, que era aquela lá, não, essa aqui. E, na realidade tinha marcas de incêndio aqui. Alguma coisa queimou aqui e destruiu. Aqui, quando existia o 13 de Maio, era uma lavanderia e depois passou a ser uma cinemateca. Esse é o limite do lado de baixo, subindo a rua 13 de Maio com o Teatro 13 de Maio. O Teatro 13 de Maio, de fato, começa aqui, onde hoje é o Café Piu Piu. Sendo que o Café Piu Piu é a metade do 13 de Maio. Eram dois espaços iguais, vocês vão ver até chegar ao final. O 13 de Maio foi lançado pela Ruth Escobar como um espaço pontual, digamos assim. Ela tinha o teatro dela e resolveu produzir o cemitério de automóveis. Ao produzir o cemitério de automóveis, ela alugou esses dois espaços, o 134 e 140 da 13 de Maio, para fazer um teatro só para esse espetáculo, que foi um espetáculo de grande sucesso em 68, chamado Cemitério de Automóveis.
Depois disso, o espaço ficou com o Vladimir Pereira Cardoso, que era marido da Ruth Escobar na época, e que tentou fazer 3 ou 4 produções durante uns 2 anos, mais ou menos, que não aconteceu nada, não foi sucesso, foi um fracasso total, e ele abandonou o espaço. Quando ele abandonou o espaço, ele deixou o espaço por muito tempo totalmente sem cuidado. Quando a gente pegou esse espaço, eu e um parceiro, o teto estava caindo e não existia mais nada, não era mais um teatro, era um espaço imenso abandonado. Nós pegamos o teatro em 72, final de 72, e fizemos toda a reforma do teatro, inclusive o novo teto. Essa fachada que vocês viram não é assim. A fachada era direta com umas portas redondas. Uma das deficiências do teatro era quanto à espera, porque aos sábados se fazia 2 espetáculos e o público ficava fazendo fila desde a porta aqui até lá embaixo na Santo Antônio, esperando para entrar para uma segunda sessão. Quando chovia era uma tristeza. Esse teatro vinha até esse ponto aqui, com uma fachada imensa, como vocês podem ver, e tinha do lado uma casa que foi por muito tempo um local de contratação de atores para filmes, para comerciais, para outras coisas e tal, que era aqui. Então, isso era o 13 de maio nos anos 70. E a Bela Vista, aqui, esse miolo que nós estamos, aqui nunca se perdeu muito. A Rua 13 de Maio, os arredores do Café Piu Piu, antigo Teatro 13 de Maio, sempre se manteve mais ou menos intacto. Você vai subindo, você vai encontrar ainda a Cantina Esperança, se você desce aqui na Santo Antônio, ainda está lá o Cacciatore, em frente aquele outro restaurante conhecido, que eu esqueci o nome agora. E você ainda tem esse clima. O Teatro Ruth Escobar continua funcionando, apesar de não ser mais dela, mantém o nome. E aqui ao lado do antigo Teatro 13 de Maio, os novos grupos estão se instalando. Aqui a 20 metros daqui é a sede de 2 grupos importantes de teatros novos, teatros jovens. O grupo Vertigem, dirigido pelo Antônio Nóbrega, e o Elevador Panorâmico, que tem como diretor o Marcelo Lazarato. São 2 dos melhores grupos, estão instalados aqui ao lado, são vizinhos. E tem mais gente que eu estou ainda saltando alguns por aí. Então eu acho que não se perdeu totalmente. O fato de estarmos aqui gravando desse local bonito, que ainda é um ponto musical de encontro de artistas, e não ser um espigão de concreto, de não ser um bingo ou qualquer coisa desse tipo, eu acho que demonstra que é um certo clima. Se há clientela, se o pessoal vem, é porque 40 anos depois a coisa ainda se mantém. E parece que agora há todo um movimento de retorno, de se voltar ao centro, de se usar o centro. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, ô menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segura o jogo, atenção. Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda, menina não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado, não queira dormir no ponto, segure o jogo, atenção de manhã. Menina, felicidade é cheia de graça, cheia de lata, cheia de praça, cheia de traça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono.